Você sabia que o cérebro é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo? É isso mesmo, porque é ele quem comanda todos os demais órgãos. E assim como o nosso corpo necessita de uma atividade física para se manter saudável, para ter uma vida prolongada, o nosso cérebro também precisa de uma atividade física. E é aí que entra o Supera, ginástica para o cérebro. E agora eu vou falar com a Isabela Soares, ela que é proprietária aqui do método da franquia Supera aqui em Dourados, e ela vai explicar para a gente como é esse método, quais os seus benefícios e tudo que você quer saber sobre essa importante ferramenta para a sua mente e o seu equilíbrio emocional. Tudo bem, Isabela? Tudo bem. Fala pra gente, Isabela, o que é o método Supera? O método Supera é uma escola, uma rede de escolas de ginástica para o cérebro. Está no mercado há mais de 10 anos, E aqui em Dourados nós estamos há 3 anos, com essa escola de ginástica para o cérebro. Isabela, explica pra gente quais são as ferramentas usadas para que esse método dê resultados. Nós utilizamos algumas ferramentas como o ábaco, que é esse instrumento que nós temos aqui. O ábaco, ele é uma ferramenta milenar de origem oriental, um instrumento de fazer contas, e é por meio dessas contas, da prática do ábaco, que nós estimulamos o nosso cérebro, tirando ele da zona de conforto, e trabalhando melhor as nossas conexões neurais. Além do ábaco, nós também utilizamos os exercícios cognitivos, que no caso são os livros que nós utilizamos, chamados Abrindo Horizontes. E além disso, nós também temos algumas neuróbicas, que é como se fosse uma aeróbica para o nosso cérebro. Essas neuróbicas são consideradas toda atividade que a gente faz de uma forma diferente, como por exemplo usar a mão não dominante, se você é destro, você usar a mão esquerda e assim por diante. Além disso, nós temos também o Supera Online, de origem francesa, adaptada para nós aqui. Essa plataforma nós temos alguns jogos, uma parte bem lúdica. Esses jogos, ele ajuda a desenvolver a linguagem, a atenção, memória, concentração, É uma parte que os alunos conseguem também realizar em casa. Além disso, nós temos também dinâmicas de grupo, que também vão ajudar os alunos na questão do relacionamento interpessoal, que é uma das inteligências muito cobradas nos dias de hoje, tanto das crianças como dos adultos no mercado de trabalho também. É verdade. E para quem começa a frequentar as aulas do Supera, a partir de qual momento elas começam a notar os primeiros resultados? Olha, depende muito da idade, A gente sabe que as crianças, a gente consegue perceber essa melhora com muito mais facilidade, muito mais rápido. Então, só interrompendo um pouquinho, quando você fala crianças, a partir de qual idade que é o ideal? O ideal é a partir da alfabetização, Então, uma criança com 6 anos de idade que iniciou a alfabetização escolar, ela já pode estar iniciando aqui com a gente no Supera, certo. A criança não necessariamente precisa saber ler e escrever, porque nós utilizamos muitas atividades que não necessitam inicialmente da leitura, Então, por isso que nós trabalhamos com algumas crianças que têm dificuldade de aprender a ler, que têm dificuldade de aprender a escrever, E elas conseguem aqui realizar as atividades, porque não depende tanto da leitura. Isso vai ser muito bom porque vai melhorar bastante a concentração e a atenção dessa criança, Então, se essa dificuldade da leitura for uma questão de atenção ou concentração, a gente já vai conseguir perceber uma melhora. Um outro fator que a gente percebe também que acaba dificultando um pouco essa alfabetização da criança, quando ela começa a atrasar um pouco a leitura, muitas vezes é falta de confiança. E quando ela vem para cá, ela consegue realizar as atividades, ela começa a ter, a elevar a autoestima, e perceber que sim, ela consegue fazer, Então ela acaba conseguindo aprender também a ler e escrever. E vai gerando autoconfiança na criança, Isso mesmo, porque muitas vezes a criança
com 8 anos não consegue ainda ler, não consegue escrever, e ela percebe toda a turminha dela ali, já sabendo ler, já sabendo escrever, ela se sente um pouco inferiorizada, né? E quando ela vem para cá, ela percebe que ela consegue fazer algumas atividades que são muitas vezes um pouco mais difícil, né? E ela começa a elevar a autoestima e ela começa a perceber que sim, ela consegue realizar, então isso melhora muito no desempenho escolar dessa criança. E a gente pensa, Isabela, que isso não existe muitas crianças com esse déficit, né? E na verdade tem, porque eu tenho contato com muitos professores, inclusive na minha família tenho uns 5 ou 6 professores, eles comentam que tem muitas crianças que têm dificuldade de relacionamento e essa falta de um bom relacionamento com os coleguinhas acaba gerando um atraso no aprendizado, né? Então o Supera já ajuda também nessa questão. Sim, a gente sabe que ter atenção, concentração, memória, né, e até mesmo agilidade de raciocínio são coisas assim simples se a gente for observar ao lado da relação interpessoal, porque é algo que não ensina em qualquer lugar, né? Então a relação interpessoal é muito importante, porque se a criança tem bem resolvido, tem isso bem desenvolvido, ela consegue enfrentar muitos obstáculos, né? A questão da atenção, da concentração, isso é o básico, né? Agora, esse relacionamento interpessoal, ter uma mente saudável, isso é muito mais importante. E nós conseguimos também desenvolver isso aqui no Supera. E o que eu achei bacana, eu estive pesquisando um pouco sobre o Supera, né, para poder conversar com você, e eu vi que eles fizeram um teste assim na rua e eles colocaram várias figuras com cores, né? E chamava uma pessoa que estava passando por ali e falou: olha, dá uma olhada nessas figuras, nessas cores, e aí eu vou cobrir a figura e você vai tentar lembrar que figura que está embaixo dessa cor. A maioria errava. E aí, qual que era o intuito do exercício? Era o intuito de a pessoa fazer uma associação. Isso. Então, a pessoa que estava até coordenando lá essa dinâmica, ele disse: olha, essa peça azul aqui, ó, lembra que o céu é azul, então embaixo tinha uma nuvem, sabe? Aí tinha um outro tom de azul mais escuro e aí a pessoa relacionou com a estrela, né? Porque o azul do céu noturno é mais escuro. Então essa associação, né, que a gente faz com as coisas para conseguir guardar mais fácil na memória, isso vocês incentivam também, né, o método? Sim, nós trabalhamos com muitas ferramentas que vão dar agilidade de raciocínio, que no caso seria trabalhar justamente isso, trabalhar ferramentas, entendeu? E formas de aprender, entendeu? Então, por exemplo, esse jogo que você está comentando é o jogo da cachola. É um jogo da memória, um pouquinho diferente, né? Que nós utilizamos a associação por cores ou outras formas de associação. Entendeu? Então a gente vai trabalhar com esse aluno algumas estratégias de aprendizagem, entendeu? Que não é trabalhado nas escolas, né? Ou em outras atividades, que é uma estratégia de aprendizagem. Então, se você não consegue aprender por um caminho, existem outros caminhos, né? E existem várias atividades que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia para melhorar esse desempenho da nossa aprendizagem e também da memória. Tá certo. Isabela, a gente vai para um rápido intervalo, conhecer os nossos apoiadores e já já nós voltamos e vamos falar sobre os benefícios, né, para quem faz o Supera. Então, para você que está estudando, para você que vai prestar vestibular, prestar um concurso, você vai saber que é muito importante essa ferramenta de memorização que o Supera disponibiliza para você. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis.
de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Eu quero falar para você da Revista do Farol, que está muito bonita esse mês de agosto, comemorando 50 anos da empresa Autopeças Modelo, uma empresa que já é referência não só na cidade, mas também no estado. E nessa edição nós fizemos uma matéria com o Supera falando exatamente sobre o ábaco, que a Isabela acabou de explicar para a gente, né? Então, se você ainda não recebeu o seu exemplar, não teve acesso a ele ainda, você pode, tem 2 pontos em Dourados de distribuição. Um no Posto Catalão, que fica na Avenida Presidente Vargas, posto de gasolina, e o outro posto também de gasolina, no cruzamento das ruas Ponta Porã com a Toshinobu Katayama. Você pode ir lá pegar o seu exemplar e ler essa matéria super importante sobre o ábaco e conhecer um pouco mais sobre o Supera. Mas agora, para as pessoas que prestam concurso, vestibulares, né, que estão na fase da faculdade, também é uma ferramenta importante, né? Sim, é uma ferramenta muito importante, porque nós sabemos que hoje essa corrida, né, para o concurso público e para o vestibular é cada vez mais intensa, né? Então, nós temos muitos jovens, né, procurando uma boa colocação nessas provas. Nós temos aqui algumas ferramentas que vão melhorar o desempenho, né, na realização da prova, principalmente no dia da realização dessa prova, né? Então, nós trabalhamos com o ábaco, né, que nós já falamos anteriormente. O ábaco, ele estimula o nosso cérebro a sair da zona de conforto e ele também trabalha a atenção e a concentração sustentada, que no caso é aquela atenção e aquela concentração que você precisa ter por 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Esse tipo de atenção e concentração nós não temos naturalmente, nós precisamos treinar o nosso cérebro para ter essa capacidade. E o ábaco, ele trabalha justamente isso, essa atenção e essa concentração sustentada, para você conseguir estudar, realizar uma prova e se manter focado por 2, 3 e até 4 horas de estudo. Então ajuda muito esse jovem no momento da realização da prova, né? E a gente sabe que hoje os locais onde são realizadas essas provas são locais que existem alguns ruídos, barulhos e tal, e esse jovem ele acaba estudando em locais um local bem silencioso, uma iluminação adequada, né? Até mesmo um ambiente todo adequado. E quando ele vai para a prova, esse ambiente é totalmente diferente, né? Com vários fatores que vão acabar desfavorecendo ali na hora da realização dessa prova. Então, a prática do ábaco vai ajudar esse aluno a se manter focado e concentrado, independente do barulho, independente de um colega do lado que levanta e sai, independente do barulho de alguém usando algum tipo de objeto, né, a alimentação, que a gente sabe que é permitido levar no dia da prova, né? Então, vai ajudar esse aluno nessa hora da realização da prova. E além, né, da hora da realização da prova, no momento de estudo, quando o aluno está estudando para a prova, muitas vezes esse jovem ele já está há 1 ano, 2 anos, até 3 anos estudando, né, sem conseguir obter um sucesso, né, e garantir a vaga. Ele já até estudou toda a matéria, tudo que ele poderia estudar, porém falta a concentração e uma atividade que favoreça na memorização, né? Então, as nossas ferramentas vão ajudar na estimulação, né, de outras áreas cognitivas para ele conseguir reter mais, né, e conseguir acessar essas informações no momento da prova, né? O nosso cérebro é como um computador mesmo, então a gente precisa ali saber onde está aquela pasta com determinado conteúdo. Então você saber acessar essa informação no seu cérebro no momento em que você precisa dela. Tá certo. Isso que você falou de a pessoa que tem dificuldade, né, de trabalhar, de estudar em ambiente com ruídos, eu lembro que quando eu sou jornalista e quando eu fazia faculdade eu falei para o meu professor, né,
Falei, ó, vou ter muita dificuldade de trabalhar numa redação, porque eu só consigo escrever se eu estiver no meu canto, sozinha, com meu computador sem nada ligado, e aí eu consigo, minha memória consegue fluir de forma mais fácil, né? Ele falou, então você começa a treinar seu cérebro, porque você numa redação o ruído é muito alto e você vai ter que se adaptar. E de fato, eu acho agora, né, conversando com você, que de fato eu precisaria mesmo fazer o método, porque não é fácil você estar concentrada numa coisa e de repente tem vários barulhos ou pessoas te chamando, o telefone tocando, né, e você se manter centrada naquele assunto, né. Mas que bom que o método Supera já disponibiliza, né, essas ferramentas para que possam ajudar as pessoas, né? Tanto as que estão estudando ainda, buscando uma vida profissional, e para aquelas que já atuam profissionalmente e que precisam aprimorar o seu trabalho, né? Isabela, vamos falar agora das pessoas idosas, aquelas que acham que estão tendo perda de memória, né? Elas querem ter uma qualidade de memória saudável, né? Melhor. Tem pessoas que falam, ai, puxa vida, eu acabei de colocar um objeto em tal lugar e eu fui lá, não estava, e eu achei que eu tinha guardado lá e não tinha. Ou então a gente ouve muito aquelas frases que falam assim, eu guardei tão bem guardado que eu nem sei onde eu coloquei, né? Então, para essas pessoas, o método é muito importante. Isso mesmo. A nossa metodologia ela é embasada na neurociência, né? Então, nós acreditamos na neuroplasticidade do nosso cérebro, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar, entendeu? E de criar novas sinapses e de acessar novos neurônios, né? Então, dentro da neurociência, nós sabemos que se nós estimularmos o nosso cérebro, nós vamos conseguir utilizar melhor a capacidade do nosso cérebro, e a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar seria a capacidade que ele tem de utilizar outras áreas. Então, há um tempo atrás, acreditava-se que a criança era quem tinha essa possibilidade de conseguir acessar outras áreas do cérebro, de ativar novos neurônios. Mas nós sabemos que a gente utiliza aí até no máximo 10%, né, do nosso cérebro. Então, se nós só utilizamos 10% do nosso cérebro, quer dizer que a gente consegue utilizar cada vez mais. E para isso nós precisamos treinar o nosso cérebro para que a gente consiga ter esse acesso a outras áreas. No caso, com os idosos, nós acreditamos na questão do idoso conseguir melhorar a capacidade de memória e concentração dele a partir dessa atividade de fazer coisas diferentes, né, coisas que não está relacionada ao dia a dia, porque muitas vezes o idoso ele já está aposentado, ele já não tem uma atividade diferente, uma rotina, né? Isso, ele não tem uma atividade diferente, e quando esse idoso ele não tem uma atividade diferente no dia a dia dele, ele acaba diminuindo, né, o uso e a capacidade de uso desse cérebro, né? E com as atividades que nós disponibilizamos aqui no Supera, ele vai conseguir usar melhor, né, e de uma forma agradável, né, ele vai conseguir manter o cérebro dele ativo. Nós sabemos que a partir dos 25 anos de idade nós já temos um declínio cognitivo. Então, nossa, tão cedo, né? Tão cedo. A partir dos 25 anos, a gente já tem um declínio cognitivo. Então, a pessoa com 30, 35, 40 anos começa a falar, nossa, a minha memória está fraca. Não é uma doença, já é um declínio cognitivo. E se a pessoa não faz ginástica para o cérebro, não faz uma atividade diferente, né, todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana, ela sempre vai ter esse declínio mesmo. Né? E não é tanto uma falta de memória, é uma falta de atenção, né? Então, quando a gente fala, eu esqueço de trancar a casa, eu esqueço de trancar o carro, é uma falta de atenção, não é uma falta de memória. São algumas coisas que o nosso cérebro passa a fazer no modo automático, né? E a gente acaba não percebendo, né? Então, trabalhar a atenção, melhorar a atenção para que a gente possa ter uma memória mais preservada. Então, nós temos aqui um público idoso muito grande,
né? São pessoas que buscam essa saúde mental, que sabem que hoje nós vamos viver cada vez mais, né? E precisamos ter, além de um corpo ativo, né? Precisamos também ter uma mente saudável, né? Porque chegar aos 80 anos, aos 90 anos, né, saudável é muito importante, mas também guardando lembranças, né, do nosso passado e até mesmo da nossa vida atual. Da nossa história, né? Isso. E assim como o nosso corpo, quanto mais pratica exercícios, né, ele fica mais em forma e vai prolongando mais a vida, também assim é o cérebro, né? Segundo dados do IBGE, Isabela, até o ano de 2025, né, deixa eu pegar os dados aqui que eu fiz uma pesquisa, segundo o IBGE, as pessoas com mais de 60 anos vai dobrar até 2025 e até 2050 vai triplicar. Então já pensou se essa população de 2050, né, não praticar uma atividade não só física, né, mas também atividade cerebral, um exercício cerebral, para que ela possa ter uma qualidade de vida saudável, né? Porque envelhecer todo mundo vai, mas todo mundo espera envelhecer com qualidade de vida, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? E é isso que as pessoas devem começar a se preocupar, né? A buscar essas ferramentas, né? Essa forma de ajuda, né? Para exercitar o cérebro. Isso mesmo. Esses dados do IBGE seria, no caso, uma inversão, né, da nossa pirâmide etária. Né? Hoje nós sabemos que nascem muitas pessoas, né? Então, a partir de 2030, 2060, vai ter essa inversão da pirâmide etária. Que vai morrer mais do que nascer, né? Vai acabar nascendo menos, né? E a gente vai começar a envelhecer, né? Envelhecer cada vez mais. E a gente precisa estar preparado para esse envelhecimento também e para essa população idosa, que precisa ser uma população ativa, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então aqui no Supera nós temos, né, várias ferramentas para manter o nosso cérebro ativo. Além de escola, nós também falamos que nós somos uma academia de ginástica para o cérebro. Né? Então colocar o nosso cérebro para trabalhar, né, para se modificar e criar aí novas sinapses, utilizar novos neurônios, né, para que a gente possa permanecer com a nossa mente saudável, né, com memórias, lembranças, né? Nós sabemos que as doenças degenerativas têm acometido cada vez mais as pessoas e cada vez mais cedo. Né? Então é muito importante a gente pensar em uma prevenção, porque a nossa metodologia ela trabalha com a prevenção, né, dessas doenças. Então nós conseguimos prevenir, né, e postergar os primeiros sinais e sintomas, né, dessas doenças. Quando você fala em prevenção, com relação aos casos de demência, de mal de Alzheimer, Parkinson, existe forma preventiva? O Supera, ele atua como forma preventiva? Atua como forma preventiva. Nós recebemos alguns alunos que são diagnosticados na fase inicial e conseguimos trabalhar com esses alunos quando estão na fase inicial, que é quando ele ainda tem preservado algumas áreas cognitivas, né, e a gente consegue trabalhar com esse aluno e a gente não consegue reverter aquilo que ele perdeu, a gente não consegue reverter, não consegue pegar de volta, mas a gente consegue ativar novas áreas, porque a demência, o Alzheimer, que é o mais conhecido, é um exemplo que a gente sempre utiliza e que fica muito fácil de conseguir visualizar, se a gente for pensar em uma árvore de Natal, toda iluminada. Então, se começa a apagar algumas luzes dessa árvore, né? Se apaga uma luz, a gente não nota. É verdade. Se apagar duas, também não. 3, 4, a gente só consegue notar quando tem um número bem grande de luzes apagadas, certo? Sim. Mas se no momento em que apagar uma luz, a gente acender outra no lugar e sempre acender uma nova luz, a gente sempre vai ter uma árvore iluminada. É verdade. Certo? Lógico que a gente até vai olhar e vai perceber que tem algumas luzes apagadas, sim, mas ela sempre vai estar iluminada, certo? Então, a ginástica cerebral é isso.
Então, aquilo que você perde, a gente não consegue reverter. Uma luz queimada, a gente não consegue arrumar, mas a gente consegue substituir. Então, o cérebro é assim. Nós conseguimos ativar outros neurônios, ativar outras áreas desse cérebro, né, para que ele consiga se manter saudável, né, e ativo durante aí um tempo um pouquinho maior, né, que a gente sabe que o Alzheimer, a partir do momento que é diagnosticado, né, nós sabemos que algumas pessoas avançam muito rápido, algumas demoram um pouquinho mais, mas se nós entrarmos com esse tipo de atividade e conseguir ativar outras áreas, a gente consegue preservar, né, esse idoso, a gente consegue preservar esses 60 mais durante um período mais tempo, tendo autonomia, né, que é muito importante no nosso dia a dia. E retardar também essas doenças, né? Retardar os primeiros sinais e sintomas. É verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, e para quem tem depressão? Eu estive conversando com uma psiquiatra e ela disse, Roseli, o método Supera, que eu conheci aqui em Dourados, é excelente para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, aquele nível de ansiedade muito elevado, porque lá no método Supera é uma terapia. A pessoa passa um tempinho lá, ela se distrai, ela exercita o cérebro, ela sai de lá de bem com a vida. Você, como proprietária do Supera, o que você tem a dizer sobre isso? Sim, a atividade que nós disponibilizamos aqui no Supera, ela não substitui nenhum outro tratamento, né? Certo. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque algumas pessoas pensam assim, eu vou deixar de fazer uma psicoterapia, ou vou deixar de fazer um atendimento psiquiátrico, vou deixar de tomar um medicamento porque eu vou fazer Supera. Não, né? Então não substitui nenhum tratamento, mas o trabalho do Supera junto com esse tratamento acaba somando, né? E essas doenças psicológicas, né? A depressão, a ansiedade, que são também vilões hoje, né? Na nossa sociedade, nós conseguimos trabalhar muito bem, né? E os alunos percebem uma melhora em pouco tempo, né? Em 3, 4, 5 meses os alunos demonstram uma melhora bem elevada. Nós temos aqui idosos que já entraram com depressão e eles têm depoimentos assim incríveis, né, sobre como eles conseguiram superar a depressão realizando as atividades do Supera. Nossa, que bacana, né? E como diz Augusto Cury, aquele psiquiatra bem conhecido, né? Ele diz que a síndrome do pensamento acelerado é o mal do século, né? Que hoje todas as pessoas pensam muito rápido, elas estão quietas assistindo TV, ao mesmo tempo estão pensando em N coisas. E eu acho que tudo isso que você falou, que o método Supera oferece para as pessoas, né? É uma terapia, é uma forma de lidar com essa situação, né? Então a gente tem que sempre buscar meios, né, métodos, né, de facilitar e ajudar no tratamento. Bom, o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Isabela, mas a gente vai estar sempre por aqui, viu, Isabela? A gente quer conversar também com pessoas que fazem já o método, né, para mostrar para os nossos telespectadores como que é bom, né, a pessoa fazer ginástica para o cérebro, ter uma vida saudável. E eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e falar que a TV Grande Dourados sempre estará com as portas abertas para você. Sim, obrigada.